podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Uma idosa de 76 anos, dada num primeiro momento como desaparecida. Essa idosa, graças ao trabalho da polícia, é uma sensibilidade que só pode ser explicada com base no tirocínio. Antigamente, tirocínio era uma palavra que explicava o faro do policial. Então, é perfeitamente empregável nesse momento essa palavra. E aí, de repente, aquela idosa, dada como desaparecida, aí a suspeita de um latrocínio, que é o roubo seguido de morte, acaba se fortalecendo em meio a um período inicial de investigações. A gente começa a falar a partir de agora de um dos casos mais rumorosos, de um dos casos mais estarrecedores da crônica policial bauruense de todos os tempos. Dona Dagmar Stregger, 76 anos, essa senhora foi brutal e covardemente assassinada pelo casal de caseiros que ela contratou 4 anos atrás. Algum tempo depois, ela ficou viúva, e aí contrata esse casal. A bondade dela foi algo extraordinário, ela fez o bem. Por muitas vezes ela fez o bem para esse casal. E esse casal acabou fazendo isso com a dona Dagmar. Por isso que, digo e repito, é um dos casos mais rumorosos da crônica policial local. Para a gente falar a respeito desse caso, e até para explicar o tirocínio que levou a Polícia Civil a empreender uma investigação que é complexa, e o passo a passo dessas investigações, a gente vai saber agora com o Dr. Alexandre Protopsaltis. Protopsaltis é o quê? Grego? Grego. É grego. Dr. Alexandre, que hoje é o delegado titular da Delegacia de Investigações Gerais, a DIG, e que desde o início teve a incumbência de investigar esse caso. Primeira pergunta para o amigo. Na quarta-feira, dia 21, o corpo da dona Dagmar ele foi encontrado. Qual é a sensação agora? O que você está sentindo nesse momento? É uma sensação de alívio depois de tanto trabalho? Como é que você, que viveu essa investigação, como é que você e seus policiais estão se sentindo? É um misto de sentimentos, né, Colim? Por um lado, né, depois de 23 dias de um trabalho com uma magnitude, você pôde acompanhar em loco, né, uma magnitude absolutamente fora do normal, depois de 23 dias de escavações, esse era um dos pilares principais da investigação. Então, com a localização do corpo, isso daí, sem dúvida, traz materialidade, uma materialidade indiscutível para o inquérito. O inquérito poderia tramitar sem a localização do corpo, mas seria uma resposta que ficaria sem ser dada. Então, essa pergunta ficaria em aberto. Então, isso daí traz, pelo menos, essa sensação de resposta, e mais do que isso, né, que extrapola o direito penal. Saber que a dona Dagmar vai poder ter um fim minimamente digno e humano. Então, isso, pelo menos, traz um pouco de reconforto. Entendi. Até para vocês. Sem dúvida. Para vocês esse sentimento e Sem para dúvida. amigos e familiares. Né? Sem dúvida. Para todos. Sim. Vamos falar detalhes da investigação. Os detalhes da investigação, eu gosto muito dessa parte, a nossa audiência também. O pessoal que está acostumado a ver esse podcast, está acostumado com o passo a passo de uma investigação. Num primeiro momento, quando o caso chega para você, o caso chega como uma suspeita de desaparecimento. Dá para ter uma estimativa, doutor? Ela pode ter sido assassinada o quê? Por volta de 18 de dezembro, mais ou menos, ou um pouco depois? Acreditamos no dia 19 de dezembro, Colim. Até quando você menciona essa questão de tirocínio, perspicácia, esse boletim chega inicialmente à DEIC como um boletim de desaparecimento. E o Cléris, com toda a perspicácia dele, ao começar a ouvir as primeiras testemunhas no próprio dia 22... Dr. Clédson Duracell. Exato, né, pessoal? Porque eu tenho a maior admiração. Sim. Ele troca uma ideia comigo e naquele momento as equipes, tanto as equipes da primeira DIG como da terceira DH, imediatamente vão até a propriedade rural, vão até o sítio para ver efetivamente o que se encontrava lá. E nesse momento, né, um cenário que já fugiria do que seria uma ocorrência habitual de desaparecimento. Você vai nesse primeiro dia? Sim. Tá. Mas antes, uma pergunta que eu acho central em toda essa investigação. Provavelmente a cena de crime, onde a dona Dagmar ela é assassinada, provavelmente alguns metros ali da boca daquele poço. Então, provavelmente a cena de crime tenha sido ali. Chegou a ser pensado, não, eu vou abrir mão dessa cena aqui, eu vou investir no depoimento, eu abro mão de periciar essa área para investir na localização do corpo dela? Ou seja, seria abrir mão de uma prova técnica
em nome de outra prova ainda mais de relevância maior, diria eu, ou não se pensa nisso nesse momento? Não, não se pensa, né? Naquele momento, né? Já era um final de tarde, a noite já caindo, né? E quando se constata o cenário, né, do sítio, né? Então todos tentam colher elementos, fazem um levantamento, constata-se, né, de imediato a ausência abrupta do casal de caseiros, né? Já é solicitada uma primeira perícia nesse momento. Entendi. Só que naquele momento ainda, pelo cair da noite, não conseguimos olhar com tanto cuidado. Não dava para olhar com tanto cuidado. Exato. Por isso que a possível cena de crime, enfim, ela acaba sendo adulterada depois com as escavações. Sim, sim, né? sim. Mas ali não deu para observar o cair da noite. Não deu, mas no dia seguinte, né, já colhendo algumas informações com vizinhos, né, com pessoas que estavam lá, vem essa hipótese, né, que depois acabou se tornando a principal tese investigativa, né, de que aquele poço até então desativado e concretado havia sido manuseado. Então há um trabalho de drone, há um trabalho de campo para ver se em outras localidades da propriedade haveria terra remexida, teria alguma outra possibilidade que não aquele poço, mas tudo acaba se concentrando lá. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Vamos voltar então do início. Existe bem o caso de desaparecimento, aí você troca ideia com o Cledson, aí uma equipe da DIG, junto com o pessoal da DH, que é a Delegacia de Homicídios, vocês vão até a propriedade. Como é que foi aquele momento ali, doutor? Não, aquele momento, né, esse momento eu acho que foi decisivo mesmo, que é quando a gente adentra no imóvel onde residiam os caseiros, né? Todos lá habituados a cumprimento de mandado de busca nos mais diversos locais, e a cena da casa lá era uma cena absolutamente lamentável. O que chamou a atenção? A situação de higiene, principalmente. O odor da casa. Então, o odor de um local onde era consumida muita droga. E já com marcas, anotações nas paredes, dando indicativos de que as crianças, né, o adolescente, os filhos deles que estavam lá... Quantos filhos ao todo? Que residiam lá 3 filhos. 3 filhos. Mas tem mais? Teriam perdido a guarda de outros 4 filhos em tempos pretéritos. Entendi. Bom, e ali aquela casa... É aquela coisa mesmo do tirocínio. Opa, isso aqui tem alguma coisa errada. Sim. A casa da dona Dagmar, onde ela ficava, não tinha nenhum problema. Estava tudo nos seus respectivos lugares. O interior da casa, sim, Colim, mas chamou muito a atenção a ausência, por exemplo, do botijão de gás, que ficava na área externa da casa onde a Dagmar residia. Que é algo típico que usuários de droga fazem, né? Subtrair, furtar um botijão de gás para tentar trocar por entorpecente. Exato. Aquilo já te chamou atenção. Já chamou atenção naquele primeiro momento. A ausência de televisão. E dentro do imóvel, né, onde os caseiros residiam, né, muitos resquícios de uso, né, de droga. Muitos isqueiros, então, ependorfs de cocaína vazios, né? Uma situação assim, bastante lamentável, principalmente pensando pelas crianças que estavam lá, né? Eles não estavam ali. Ali, o pessoal já detectou alguma coisa estranha. Isso. Naquele mesmo dia, vocês perceberam que a estrada, o utilitário, a Fiat Strada, que ela tinha comprado alguns meses antes, não estava na propriedade. Ali, tudo isso aconteceu junto? Tudo junto, exato. Assim como ausente os caseiros e os filhos, né, a estrada também não se havia notícia. Então, nesse momento, começa uma difusão, mas uma difusão controlada. Porque o principal receio, já pensando nessa hipótese que eles poderiam ter sido os responsáveis, né, pelo sumiço até então da dona Dagmar, uma difusão restrita entre as forças de segurança, mas que foi muito eficiente. Então, nesse mesmo dia 22, o veículo é localizado em Tatuí. Esse é um ponto também que eu acho fundamental. O trajeto Bauru-Tatuí é pela Marechal Rondon. Você acaba obtendo esse apoio, então, até para buscar o trajeto desse veículo pela rodovia. E também porque, levantando, né, tentando levantar o histórico do Paulo... Ele tinha família. Ele tinha família em Pereiras, muito próximo a Tatuí. Então, tudo indicou que ou eles poderiam ter ido para aquela região ou para Avaré, que é onde a Daniela tem parentes também. Entendi. Então, foi difundido isso de maneira restrita, né? E a Polícia Militar, o caminho, em colaboração também muito eficiente, conseguiu localizar esse veículo, mas já na mão de terceiro. Já estava na mão de terceiro. Exato. Doutor, aí que me chama a atenção, porque a investigação, aparentemente, ela está, de certa forma, foi até, obviamente que não fácil, mas acabou sendo ágil a investigação até localizar o carro. Porém, eles não estavam mais em Tatuí. Esse carro, como um amigo disse, estava na mão de terceiros. Exato. Quando vocês constatam isso, falam, meu Deus, agora complicou?
E fica um pouco a sensação que estamos no caminho certo, mas talvez um passo atrás ainda, né? Então, é por isso que tentar o mais rápido possível, né? Se parar para pensar em dias, né? Eles acabaram sendo capturados no dia 24. Mas naquele momento, né? Não sabendo ao certo com qual veículo estariam, qual caminho teriam seguido, tudo se torna muito mais urgente, né? Como é que é esse momento, então? Bom, o carro tá aqui, eles não estão. Essa pessoa foi, então, a pessoa que estava com o carro da dona Dagmar foi levada até o plantão de Tatuí, esse veículo foi apreendido e lá ela revela, né? Ele seria um negociante informal de veículos. Ele revela, então, como aconteceu a negociação, com quem. Como é que foi? Identificando, né? Não, que foi procurado, né? Pelo casal? Ele diz de maneira informal que ele é roleiro, né? Roleiro de carro. E que foi procurado pelo casal reconhecido fotograficamente por ele, né? Foi procurado e que queriam trocar esse veículo. Então trocam essa Fiat Strada da dona Dagmar por uma S10 cabine dupla 2011-2012. Mais antiga. Mais antiga. Maior, né? Talvez até imaginando em levar os filhos juntos, né? Para longe. Exato. Mas para nossa surpresa, esse veículo volta para Bauru. E aí, esse é outro ponto. Outro ponto que é chave nessa investigação. A caminhonete sai ali da região, sai ali de Tatuí e volta para Bauru. Passa por Avaré e volta para Bauru. Passa por Avaré, volta para Bauru. Aqui em Bauru ocorre... O que eles fazem em Avaré? Em Avaré estão por parentes, né, da Daniela, passam por lá, né? Talvez tenham tentado, mas daí é uma hipótese. Uma hipótese. Não alteraria absolutamente mas nada. Como eles já eram de Bauru, aqui eles teriam uma facilidade para circular com essa S10 sem serem identificados e também para negociar. E efetivamente é o que acontece. Eles negociam essa S10 cabine dupla com um indivíduo... Já aqui em Bauru. Já aqui em Bauru. Traficante. Exato. E essa pessoa, ela já era procurada, ele era foragido há mais de 2 anos do sistema prisional. Entendi. Também mas foi difundido também de maneira restrita, por isso eu falo com ele, sempre evitando... É preciso ter essa cautela, né? Exato, exato. A gente sabe que desperta o interesse de todos, né? Mas se isso também vem à tona de uma maneira muito forte, eles iam acelerar a fuga, né? Eles iam acelerar a fuga, então nesse momento, novamente, né? Isso daí é difundido entre as forças policiais. Esse veículo é localizado na mão dessa pessoa que já era procurada, tanto que no momento que ele é abordado, ele demonstra, né? E isso a gente consegue perceber por expressões não só verbais, mas até corporais, que ele esperava que a polícia estivesse atrás dele pelo fato de ser procurado. E não por aquela razão. E quando a gente explica que, na verdade, aquele veículo poderia estar envolvido num latrocínio, aquilo cai, ele sente o peso, como é uma pessoa que já conhece o sistema prisional. Exato, então ele também colabora de maneira plena. E, inclusive, reconhece, né? O amigo não tem bola de cristal. Seus tiras também não tem bola de cristal. Você conseguiu auxílio, de repente, de Muralha Paulista, algum outro... artifício tecnológico. Eu gosto de valorizar isso. Sim. O amigo sabe disso. Sim. Você tem essa colaboração para poder chegar naquela caminhonete? São vários elementos, Colin, são vários elementos. Se não puder revelar, eu entendo, é que eu gosto de detalhar. Para investigação, são vários elementos, mas também a perspicácia de muitos policiais, porque ele fala, a câmera cobre uma boa parte, mas ainda ficam muitos buracos, né? Então, aqui tecnologia ajuda, mas não é tudo. Exato, então é o trabalho de campo, é o empenho das equipes que foram em peso para a rua mesmo, né? Para localizar aquele cara. Exato. Conseguiu localizar e ele, depois de ter ciência, né, do envolvimento com o latrocínio, você vê que era absolutamente impensável, né? Mais ou menos que dia isso, doutor? Isso foi no dia 23 de dezembro. 2 dias antes do Natal. Exato. E aí ele entrega. Sim. Olha, eles me deram a caminhonete, eu dei a eles um Astra. Ele volta dinheiro? Ele fala que dá R$800 em dinheiro e menciona mais que o dá Astra. E uma porção de crack, assim, uma porção de crack generosa. Ele até mostra com as mãos o que seria, né? Faz um sinal. Não um tablete, mas pelo menos uma parte considerável de um tablete de crack. Exato. Crack. Exato, crack. Eles consumiam crack. Exato. Meu Deus. Isso por volta de 23 de dezembro. Então ele recebe a caminhonete, 2011, entrega o Astra. Você lembra o ano do Astra? Um pouco mais antigo, acredito, 2008. R$800 e uma porção de crack. Isso. Aí eles saem de Bauru. Saem de Bauru. Eles fogem de novo. E a alegação que esse capturado faz também tem muito sentido. E ele fala, eu estando foragido há 2 anos, eu não ia ficar andando por Bauru com essa caminhonete se soubesse, né, no que ela estaria envolvida, né? Porque quando ele é conduzido a DEIC, ele imagina que é pelo fato dele ser procurado. Sim. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto.
E a alegação que esse capturado faz também tem muito sentido. E ele fala, eu estando foragido há 2 anos, eu não ia ficar andando por Bauru com essa caminhonete se soubesse, né, no que ela estaria envolvida, né? Sim. Porque quando ele é conduzido à DEIC, ele imagina que é pelo fato dele ser procurado. Sim, sim. Por isso que ele resolve colaborar, porque ele quer pagar, né, pela evasão, pela Sim. fuga dele do sistema penitenciário, mas ele quer mostrar que não tem nenhum envolvimento com latrocínio, Tá. que é um crime, né, que dadas as Para circunstâncias... ele não chega, não vai chegar a responder. Não, por Enfim, isso não há elementos. Não há elementos, né? E é um crime que você percebe que até entre, né, o meio criminoso é um crime que não tem respeito, né? Ele é usado pelo casal, então. É, exato. Na estratégia deles de fuga, eles usaram até o traficante. Porque possivelmente já conheciam ele de compras Sim. anteriores, Sim. reiteradas, né? Sim. Compras de droga, né? Por isso que buscaram... Ardiloso esse casal, eles usam o traficante. Sim. Bom, saem de Bauru com o Astra, R$800 e a porção de crack, e aí eles vão para o Paraná. Acreditávamos inicialmente que iriam para Avaré, que é onde a Daniela tem parentes. familiares, né? E até pela porção de crack, talvez, né? Será que eles vão permanecer lá, passar as festas de final de ano, consumindo esse entorpecente para depois prosseguirem com a fuga, né? Mas, de qualquer forma, né? Já também continuamos difundindo para eventuais rotas de fuga, onde Você conta com as forças de segurança locais ali de Avaré. Sim. Polícia Civil, Polícia Militar de Avaré Já tinha as também. características do Astra, Exato. já viram um caráter geral. Exato, né? E aí, a partir daí, né, no dia 24 de dezembro, momentos antes, né, no dia 24 de dezembro, momentos antes do Natal em si, eu recebo uma ligação de policiais militares em Salto do Itararé, que com muito empenho, juntamente com um policial civil de lá, conseguem capturar o casal no momento que eles estavam junto com os filhos num posto de gasolina, negociando uma vez mais esse Astra, agora dessa vez por um cadete. Os ciganos entram aí? Não. Isso, exato. Eles estavam então nesse lugar com um grupo de ciganos. Exato, para poder fazer essa negociação informal, né? Eu gosto do detalhe da investigação. Você difunde as informações ali na região de Avaré. Isso se espalha pelas forças de segurança. Sim. Salto de Itararé já é Paraná? Já é Paraná. Já é Paraná. Chega então ali para os policiais do Paraná ou não? Não, porque também passou pela polícia rodoviária, tudo, e equipes de Avaré foram até o local onde o casal poderia estar e constataram... Então eles vão até o... Sim. O Paraná? Sim, até o Paraná, efetivamente. A polícia rodoviária daqui vai até o Paraná. Não, eles difundem, eles acompanham e depois quem faz a captura é a Polícia Militar do Paraná. Com base na troca de informações. Justamente, então. uma troca de informações assim que foi um círculo virtuoso, né? Sim, você vê que coisa que é a comunicação. Exato. Essa comunicação hoje ela existe de maneira bem... vamos dizer que... tudo bem, ela existe, e a comunicação ela pode ser formal ou informal, mas a comunicação em si, ela está acontecendo bem, né, doutor, com essas forças de segurança? Está acontecendo, e nesse caso especificamente, né, Colim, a comunicação aconteceu nos pontos corretos, né? Porque se numa dessa chegasse ao conhecimento dos caseiros, talvez eles pudessem mudar completamente a rota de fuga, né, e tomar um sentido diverso, né? A essa altura, então, a Polícia do Paraná já sabia que aquele casal com aquele Astra estava perambulando ali pelas rodovias estaduais do Paraná. Perfeito. Aí é feita a interceptação. Justamente. E naquele primeiro momento, já quando abordados, né, o policial me liga lá de Salto do Itararé e noticia, confirmando aquilo que já imaginávamos. O Astra está aqui. O Astra está aqui e o Paulo disse que o corpo da dona Dagmar foi jogado num posto da propriedade. Então ele fala lá no Paraná. Sim. Mas no estado do Paraná, informalmente, ele diz isso, que jogou o corpo lá. Exato. No poço. É o primeiro momento da abordagem. Parece que ele tenta alegar ainda, num primeiro momento, atribuir a responsabilidade a um filho menor de idade, lá no Paraná. Tenta atribuir a responsabilidade para um filho menor de idade, mas depois de alguns questionamentos e acho que muita divergência, né, ele acaba admitindo que teria desferido um golpe na região da cabeça da dona Dagmar e depois... Pedaço de pau, pedaço de madeira. E depois jogado o corpo no poço desativado. Aí eles são trazidos do Paraná para cá. No dia 26 de dezembro, né? Dia 26 de dezembro. No dia 20, uma equipe do Passa o Natal presos. Passa o Natal preso, né? Isso é pouco. É pouco, né? É pouco. Mas também acho que é o primeiro de muitos que vão passar. E então no dia 26 o GOI vai até o Paraná e faz o recambiamento dos presos, trazendo eles aqui para a sede da DEIC, né? Que é aquela imagem que a gente conseguiu, o momento em que eles chegam ali na sede da DEIC. Aí você vai ouvi-los.
Eles falam alguma coisa? Não? Porque esse momento ainda não seria o momento ideal do inquérito para formalizar o interrogatório, mas é dada a oportunidade, como existe o mandado de prisão temporária e tudo, né? Ah, essa altura já tinha mandado. Já tinha um mandado de prisão temporária e tudo, né? Então, é dada a oportunidade, caso desejassem, né, de relatar o que havia ocorrido, né? E aí, é ali nas dependências da DEI que eles falam? Também, nas entrevistas, o Paulo conversa um pouco mais. Conversa um pouco mais. Daniela mais calada. Bem mais calada, né? E a gente percebe o que mais choca, o que acaba chocando é o que extrapola o direito penal, Colim. Em nenhum momento há demonstração de empatia, de preocupação, em nenhum momento pergunta o que foi feito com os filhos que estavam com eles no Paraná. São pequenas questões, né? Como se não ligassem para os filhos. Exato. Porque quando eles são presos no Paraná, os filhos já vão direto para um abrigo. Justamente. Em terras paranaenses, primeiro. Isso, exato. Então, são essas questões que acabam chamando a atenção, né? Que é o lado humano que é deixado completamente de lado. Não só em relação à vítima, mas em relação à própria família. Né? Quem deveria salvaguardar a vida da prole, claro. Né? Os pais protegendo os filhos. Ele ainda tenta botar a culpa no filho. Exato. Então é de uma frieza, assim, parece que é o desligamento da consciência, né? Acaba sendo muito triste isso. Entendi. Ali naquele primeiro momento, então, eles falam alguma coisa, mas num certo momento, já presos, né? Eles decidem não falar mais. Não, porque nessas entrevistas, né, mesmo já cientificado, é uma conversa informal, mas daqui pode ser usado, então se você não quiser falar, você não fale. Mas é aquela entrevista que antecede mesmo, né? Sim. Então ele vai colocando algumas questões, né, coloca, né, que na verdade ele mesmo explica, né, que a dona Dagmar havia doado um alqueire de terra para ele. Nossa, essa parte da história é triste demais. E ele fala com a maior naturalidade, e depois eu vendi essa terra para ela, mas ele fala, eu vendi essa terra de volta para ela como se ele tivesse feito uma boa ação. Ele não percebe que ele foi duplamente beneficiado, primeiro pela doação e depois por receber o dinheiro. Ele recebe uma quantia em dinheiro e mais uma caminhonete. E tudo isso, pelo que parece, né, pela vida da forma como foi encontrado em mal, tudo isso se transformou em droga, né? Sim. Que coisa. Negócio impressionante. E a história, pelo que o amigo apurou, já nós vamos voltar no crime em si, mas a história, por tudo aquilo que o amigo apurou, ela é uma senhora sozinha, que fica viúva por volta ali de 2022, isso, mais ou menos. E aí, naquela época, mais ou menos nessa época, ela contrata esse casal? Exatamente, né? Acho que por trabalhar em feiras públicas, né? Ela trabalhava em feiras. E foi feito um anúncio também de que ela estaria procurando caseiros. Então, uma das filhas, nesse caso é uma filha apenas do Paulo, viu esse anúncio, sabendo que o pai já teria trabalhado com um pouco de terras em Pereiras, né? A terra natal dele. A filha vê o anúncio e avisa o pai. Vê o anúncio, avisa o pai e apresenta. A filha já conhecia a dona Dagmar. Então apresenta o pai. Entendi. E a partir daí, né? Seria uma filha mais velha. Mais velha, exato. Isso. Que coisa. E aí é feita a ponte, o casal passa a viver com ela. Isso. Não é possível, eu não gosto muito de entrar nessa seara, mas é só uma observação que não vai alterar absolutamente nada. Provavelmente a carência, ela não tinha filhos, tinha acabado de ficar viúva. Aí ela acaba abrindo toda a vida dela para que esse casal, enfim, entrasse e tomasse conta. Eu acredito que é possível, Colim, porque até pela vida num ambiente rural, sim, tem uma dinâmica, né, sozinha ali, diferente do meio urbano. E ela sozinha, né, naquele espaço, talvez... Com poucos amigos, só os amigos de feira. Você vai colocar nas suas proximidades, ao seu redor, pessoas em quem você deposita, no mínimo, um pouco de confiança. E ela acaba confiando neles. Exato. Ela confia neles no primeiro momento. Então, essa quebra de confiança também, porque senão ela não teria contratado, sim, não teria mantido essa família por tanto tempo lá no local, não teria doado terra, não teria ajudado tanto, né? E ela ajudou muito. Muito. Tivemos relatos assim... E essa é a parte triste da história, né, doutor? É a parte triste. Tivemos relatos, né, formalizados de que, por causa do uso de drogas, por vezes, quem fazia a comida e levava para os filhos era a própria dona Dagmar. Porque como os pais consumiam droga durante a madrugada inteira... Às vezes estavam em estado deplorável, não conseguiam alimentar os filhos. Então a própria dona Dagmar que fazia comida e levava aos filhos. A essa altura, pelo menos 3 moravam ali. Sim. Que coisa. O podcast E aí, Colim? Tem o apoio da Pascoaloto. Negócio impressionante, difícil, né, doutor? Muito. Consumindo crack, a condição humana
parece que vai embora, né? Sim. Talvez isso ajude a explicar essa frieza deles. Eu acho que explica em partes, Colin. Em partes. Eu acho que explica em partes porque a gente vê que em vários locais o problema, né, da droga é algo muito severo, é um problema muito grande. Sim. Mas não são todos os usuários de crack que acabam cometendo crimes tão bárbaros e cruéis, né? Entendi. Então, pode ter servido como uma alavanca, como... Perde o freio, mas não perde explica o freio, tudo. mas não explica tudo. Eu acho que já estava inerente mesmo, né? Já era inerente a eles. A- Uma hora ia eclodir. A perda de valores morais e Já era deles. o desligamento da A consciência. droga só ajudou. Exato, Só foi um exato. empurrãozinho. Não tem como responsabilizar exclusivamente a droga, né? Entendi. Porque sabiam o que estavam fazendo, Sim. né? Se fossem absolutamente, né, sem consciência do que era feito, não iam conseguir fugir e trocar tantas vezes de carro, né? Sim. Então tinham plena Já consciência. tinha um planejamento de fuga. Sim, sim. E a essa altura vocês já, enfim, eles estão presos, e aí vocês já tinham a informação de que ele diz lá no Paraná que utiliza um pedaço de madeira, golpeia fatalmente a dona Dagmar, ela não resiste, e aí ele joga o corpo de ponta cabeça Isso. naquele poço. Joga de ponta cabeça nesse poço até então desativado, né? E em seguida recolhem, né, parte dos bens que conseguiram, né? Colocam nessa Pra estrada fugir. e começam a fuga. Entendi. Doutor, e aí, quando o amigo chega, já com base nessa informação, e observa, a boca do poço ali estava mexida. Estava diferente do que normalmente, ou pelo menos deveria estar. Sim. Dá para ter essa percepção? Dá para ter a percepção pela parte que era concretada, não estava mais, mas o que tampava continuava exatamente no mesmo local, né? Tá. Então, ou seja, eles mexeram, alteraram ali. Alteraram, havia sinais claros de que havia alteração. sido manuseado, né? Mas era muito profundo, né? Não tinha métodos, né? Vocês Até sabiam, então. ali naquele momento, você já tinha informação de que se tratava de um poço profundo de 30 metros? Sim, porque os vizinhos, né, as outras pessoas que residem nas propriedades rurais ao redor, Eles contam. pessoas que eram mais próximas, falaram, inclusive um Eles contam. que já teria feito a limpeza do poço, ele fala 30 metros, né? Meu Deus. E aí vem a seguinte decisão, nós precisamos achar. Isso. A decisão parte de você, da Não, tua delegacia? a gente conversa, né, é aquela semana entre Natal e Ano Novo, né, precisamente no dia 30 de dezembro, né, a nossa equipe da primeira DIG, juntamente com o apoio da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, vai ao local fazer essa primeira análise. Tá. Então, uma equipe do Corpo de Bombeiros... Isso já no dia 30, mais no ou dia menos. 30 de dezembro. No dia 30, né, um dos bombeiros, né, é feito o trabalho lá, o bombeiro, ele vai até o fundo do poço. Ele consegue descer? Consegue descer, mas percebe que as condições, até para retirar o material que havia sobre o corpo... Um bombeiro desce, técnica de rapel, Isso. vai descendo e não consegue avançar. Com cilindro, né, Sim. resguardando ao É um máximo. traje pesado. Até então, né, aquele poço era coberto, né, um pequeno casebre, né. Já precisamos quebrar uma parte do casebre para conseguir amarrar as cordas de segurança e fazer esse içamento, né. Só que... Doutor, que trabalho. Muito. Que trabalho. Muito. E aí os bombeiros entram efetivamente... E percebe que não seria Que não dá, possível, não. né, com segurança mínima, né, fazer o resgate desse corpo, né, que não fosse através das escavações, Sim. né. E aí, não consigo, bombeiro não consegue. Vamos entrar em contato com a prefeitura. Aparece em que momento? Então, esse foi o ponto, né, que acabou sendo decisivo para nós, né. Sim. Dr. Luciano, da assistência aqui da DIG, mantém contato com a prefeitura e nesse momento a Secretaria de Infraestrutura, a Secretaria de Obras, né, se prontifica aí ao local e desde então é aquilo que nós acompanhamos por 23 dias, né. Então, o Theo coordenando... Zacarias, Etelvino Zacarias. Exato, o Theo, mas juntamente, né, com o Edio, com o Cezinha, com o Márcio e com o Fábio, né, fizeram esse trabalho, que foi um trabalho, assim, de uma magnitude, acho que não tem como enaltecer e elogiar, as palavras seriam insuficientes. Sim, me ajuda a entender isso. A equipe da prefeitura vai. Olha, nós vamos ter que escavar. Isso. Como é que foi essa primeira? Eu gosto do detalhe, né? O podcast é bom por isso. Os detalhes eles vão aparecendo. O Theo Zacarias vai até lá com vocês. Você, de repente até o doutor Luciano, bombeiros e o Etelvino Zacarias. Como é que foi a decisão? Nós vamos ter que escavar. Vamos escavar. Do lado do poço. Exato. Mas naquele primeiro momento são as adversidades que vão surgindo a cada dia. Sim. Seja adversidades climáticas, geográficas, né, do terreno também. Então, até que começam as escavações e chega num ponto que fala,
uma das propriedades, um dos imóveis que existia lá, que é onde a dona Era a Dagmar casa principal. residiu com o marido É. dela, e ela deixou esse imóvel depois do falecimento dele, né? Uhum. Já era um imóvel fechado há muitos anos. Pô, se precisar prosseguir com as escavações, vai ser Vai ter que necessário. derrubar. Exato, né? Porque assim, ali já se tem uma ideia. Porque, tecnicamente, eu conversei muito com o Theo Zacarias sobre isso, era preciso alargar, Isso. né, o talude, porque se verticaliza demais as escavações, o risco de escorregamento de terra, negócio absurdo. Então eles tiveram que alargar o máximo possível para que as máquinas descessem e subissem de maneira, né, íngreme, porém com total capacidade de se fazer plataformas para que as máquinas, ao descerem, elas ficassem apoiadas. Exato. Tecnicamente, é só uma explicação grosseira, Não, mas é tecnicamente foi isso. Perfeito, exatamente. É isso. Dessa forma mesmo. E aí começa o trabalho. E uma área também que a vegetação estava densa, né? A vegetação A vegetação estava densa. teve que ir embora também. Alguns fios que passavam de energia elétrica, de fornecimento de internet também, né? Então Tinha todo que esse retirar. cuidado inicial, né? Porque ninguém imaginava que a cratera fosse alcançar esse volume, né? Entendi. Bom, voltando um pouquinho, aí chega a prefeitura, aquela carretona, Isso. trazendo 2 escavadeiras, uma pá carregadeira e mais um caminhão. Aí chega aquele aparato Isso. e vai. De forma assim, abnegada, ininterrupta. O único dia foi o dia 1º, todos os outros dias, né? Um trabalho de persistência, né? Sim, Trabalho com método mesmo, né? sim. Todos os dias eles se reuniam. Todos os dias. E acredito, né, pelas conversas que a gente foi tendo ao longo dos dias, né, Colim? Mesmo eles acostumados a trabalhar com isso, até para eles acabou sendo uma surpresa, né? O trabalho, né, árduo que era, né? Você operar essa máquina, trabalho repetitivo, né, por horas e Aquelas horas. máquinas virando, e ela vira, a escavadeira busca lá aquele metro cúbico de terra, e ela vira e ela gira, e aí ela coloca num ponto mais pra cima, dali a pouco vem a outra, e pega aquela mesma terra e joga lá pra cima, um negócio surreal. A gente viu e falava, meu Deus. Não, por isso a persistência, porque quando tinham que ser abertos esses platôs, né, para dar segurança, você não está aprofundando, você está só largando, então até para os profissionais que estão lá, É difícil para eles. Eles não conseguem visualizar aquele progresso Parece concreto. que não chega no fundo, né? E enquanto isso a gente sabe, muitos comentários, mas o corpo realmente está lá, não Esse está é um lá. ponto que eu ia chegar. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Você e o pessoal da prefeitura e os bombeiros chegaram a duvidar em algum momento de que o corpo pudesse estar ali? Não. Porque 23 dias ao todo. Então, daí passa assim, quando vamos chegar ao local Essa almejado, era a pergunta. desejado, mas sempre houve assim, muita convicção de todos os lados, né? Sempre houve uma convicção, até pelo trabalho anterior que nós havíamos feito com o drone e tudo, né? Que hora que entra o drone? O drone logo nos primeiros dias, né? 23 É de feita uma dezembro. inspeção com o Já drone. é feita uma análise, né, de todo o terreno para ver se identificaríamos outras possibilidades que não essa, né? Então essa foi a tese investigativa principal, mas a gente sabe que com o passar dos dias também vai surgindo o cansaço, que é natural, mais as intempéries climáticas. Mas não houve em nenhum momento dúvidas. Não houve. Só o comentário, porque assim, a audiência, as pessoas, comentários em redes sociais, as pessoas duvidaram mesmo. Sim, eu não tive Comentários, acesso. inclusive, maldosos, Eu não tenho rede social, então mas até conversando com os Mas convicto no seu policiais, trabalho, né? Conversando com os policiais, de vez em quando eles comentavam, né? Escreveram tal coisa, ou determinada coisa, e sempre tentando poupar quem efetivamente lá fazendo aquele trabalho, para não desanimar. Sim. Tanto que no dia que ocorrem as chuvas, né, que colocam quase 2 metros de altura de água, o Theo vira, né, para mim e fala, vamos erguer a cabeça, doutor, que vai dar certo. O Theo vira e fala. Vamos erguer a cabeça e vamos continuar fazendo o nosso trabalho. Entendi. Dia seguinte, o corpo efetivamente é localizado. Então, E veja que coisa doida. Quando as máquinas conseguem tirar, elas conseguem remover todos os anéis que compunham aquela cápsula, porque era um poço encapsulado, e essa cápsula ela era formada por anéis. perfeito. Então, quando as máquinas tiram o último anel, ainda assim, existiam o quê? 2, 3 metros para baixo. Isso. Mais ou menos. Isso. E aí cai uma chuva torrencial ali. Justamente. No dia que deveria anteceder a efetiva localização,
Acontece isso, né? Por isso que por isso que é o trabalho, é o trabalho árduo e de persistência. E é nesse dia que o Teovino Zacarias vira para o senhor e fala: senhor é modo de falar, Sim. doutor Alexandre? É pelo respeito a Por você favor. e ao distintivo que você ostenta. Aí teve que ser um trabalho de limpeza, tem que tirar aquela água dali. Isso, mas na hora que nós conversamos, que nós chegamos lá e ele falou da água, naquele mesmo momento ele já estava providenciando uma bomba para tentar drenar a água. Ah, entendi. Mas como é que eles tiram? Com bomba ou... Não, por fim a bomba não foi suficiente, Não foi né? suficiente. Mas acabou jogando um pouco de terra, devolver um pouco da terra que havia sido retirada, transformando aquela água em barro, e a partir daí novamente a máquina retirou. começa a retirar. Doutor, é um negócio inteligente demais. Sim. Um buraco, vai, de diâmetro 1,5 metro. Isso. Estou exagerando? Isso. Não, é Diâmetro 1,5 metro. isso. Vai. A boca era isso aqui, ó. Isso. Claro que, né? Aí aquilo lá tem 2, 3 metros de água, por causa da chuva. Vamos jogar terra para virar barro, aí a máquina vem e tira? Exatamente. Foi essa a ideia? Foi essa a ideia mesmo. Que a bomba foi insuficiente para drenar, então seria o caminho, né? Então foi uma sacada, né? Foi aquela centelha, né? Aquela centelha. Que felizmente deu certo. Aí a máquina vem e a própria máquina ali, quando faz aquela puxada, que acaba ali descobrindo... Porque o combinado, né, entre essa força-tarefa toda era exatamente esse. Quando conseguissem deixar na altura, né, no nível... O bombeiro desceria. Exato, né? Então, foi quando revirou um pouquinho mais... Quando revirou, aí já viram o corpo apareceu. Parte do corpo ainda estava soterrado, né? Tá. Só que pelo menos deu para visualizar parcialmente uma das pernas, Uma das pernas dela. da vítima. Entendi. Exato. E aí entra em cena os bombeiros. Exato. Aí, nesse momento, eles chegam a descer de rapel ou não? Isso aí é um trabalho também muito meticuloso. Eu não consigo falar em termos técnicos, né? Tudo que os bombeiros utilizaram, mas foi um trabalho muito cuidadoso. Porque eles tiveram que treinar um dia antes, né? Isso, Eu falei né? muito com o Tenente Burim. Isso. O Tenente Burim falou, não, vamos treinar. Eu preciso treinar um dia antes para saber de que maneira eu vou chegar até lá. Eu não sei nem dizer, Colin, se efetivamente a equipe que treinou foi a equipe que fez isso. Mas de qualquer maneira... O Burim estava lá no dia também, mas um trabalho assim de um profissionalismo também, né? Então a prefeitura conseguiu chegar ao local nesse momento, né? Nós vamos, os bombeiros começam a montar todo aquele aparato para resguardar a segurança, porque também o principal, né? Você está tão próximo, né, do objetivo, vamos com calma. Não deixar que não dá para ter ansiedade. Exato, né? Porque era uma área de um risco muito elevado, Sim. né? Eu vi em algumas reportagens que saíram com os bombeiros conversando a respeito disso. Um trabalho perigoso, né? Então precisava não dessa cautela e da calma. Exato. Sim. Bom, e aí eles descem. Aí a remoção em si acontece. Acontece. Porque eles têm que colocar, né? É preciso amparar. Então, só para você ter uma ideia, eu conversei com o Burim, por isso que eu acho que eu posso complementar essa lacuna. O Burim disse que era preciso eles terem um amparo. Eles chegam a descer com a viatura, não? Não usa a viatura. Não. A viatura fica do lado de cima. Cogitou-se a possibilidade de descer com a viatura, para que a viatura desse sustentação ali. No final foi uma das máquinas, né? Uma das máquinas da prefeitura, exato, uma das escavadeiras. Perfeito. Você está entendendo? Isso é importante a gente explicar. Havia a expectativa de que os bombeiros descessem com uma das viaturas, para que essa viatura dos bombeiros sustentassem os cabos, para que os bombeiros pudessem descer utilizando a técnica do rapel. A viatura não desceu, porém a escavadeira acabou dando sustentação ali para esses cabos e cordas, etc., para que os bombeiros descessem. Perfeito, porque essa era a máquina que estava mais próxima do final do poço. Aí ele estica o braço, né? Que é um braço grandão de 8 metros. E em seguida também tem uma máquina, um dos caminhões dos bombeiros fica na altura mesmo do solo, né? Com algumas cordas também de segurança. Havia então uma segurança ainda. Isso, então foi um trabalho meticuloso e preciso. Meu Deus, olha que coisa impressionante. Sim, impressionante. Foi, né? Foi. Bom, aí a remoção acontece. Exato. O que passa na cabeça do amigo que estava diretamente envolvido? Ufa, agora, eu acho que agora temos a prova principal. É um misto, né? É um misto, né? É um misto porque efetivamente, né? Você confirma a tese investigativa, sabemos que o inquérito ficará muito mais robusto, né? Com essa prova, né? Mas também é a concretização daquele ato, né? De crueldade, realmente são esses dois lados. O crime é muito cruel. Muito. E só que falando do lado técnico, né, Colin? Sim. Além, então, de todos os trabalhos, né, da Prefeitura, dos bombeiros, nesse momento em que o corpo é localizado, é importante destacar, né?
a perícia é acionada, né? Ah, entendi. Ah, quase que eu pulo essa parte. Meu Deus. Os bombeiros descem, fazem a remoção. Isso. Ali a perícia vem. Naquele Já momento... estava esperando. Isso, exato. Nós chegamos juntos com a equipe de perícia, né? Aham. Com o fotógrafo e a perita, né? E Dr. Douglas Aprobato Simões, que é o diretor do IML de Dr. Bauru. Douglas, diretor do IML. Ele Pessoa- vai até o local? Pessoa porque eu tenho um maior respeito e carinho. Ah. Eu comunico ele a respeito dos fatos e ele pessoalmente vai ao local também. Olha isso. Ele vai ao local. E essa primeira impressão vindo, né, de uma pessoa com conhecimento para falar, também dá muito mais segurança Sim. para nós da polícia, né, Fábio? Houve a necessidade de um aparato, inclusive para os bombeiros e para os peritos ali naquele momento, porque havia possibilidade de gases tóxicos? doutor? Havia. Um corpo em decomposição. É. Ele relata que teria jogado esterco. Na sobre o verdade, enfim, houve dúvidas, né? Pode Houve. ter jogado, mas não tanto quanto Quanto aquilo que ele falou. acreditávamos. No começo falavam 2 caçambas, mas não chegou a tanto, Tá. chegou a tanto. Bastante sacos com papel, né? Ah. Entulho não foi localizado. Tá. Então, não sei se ele fala isso também para mostrar que o trabalho seria mais difícil, mas não era Tá. tanto quanto o caseiro havia dito. Para fazer a polícia desistir. Pode ser uma das alternativas, né? Não consigo. Mas aí, nesse ponto, então, os bombeiros trazem o corpo da dona Dagmar até a metade, né? Ah, Do que era, né? naquela rampa. E nesse momento é feita, então, Aí a é feita perícia. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto. Não consigo. Mas aí, nesse ponto, então, os bombeiros trazem o corpo da dona Dagmar até a metade, né? Ah, Do que era, né? naquela rampa. E nesse momento é feita, então, Aí a é feita perícia. a perícia. Isso. E é quando se identifica o ferimento no crânio dela. Exato, né? Porque o corpo já estava em estado de saponificação, né? Perfeito, isso que eu ia dizer, né? Que para a medicina legal acaba favorecendo os trabalhos do que se já estivesse esqueletizando. Sim. Então houve uma certa conservação do corpo da dona Dagmar. Pelas condições lá embaixo. Exato. E nesse momento, né, eles fazem todo o trabalho perinecroscópico, né, ao Foi feito redor, ali, em loco. em loco. É feita a coleta, Impressionante. é feita também a coleta de material biológico para um eventual Sim. exame de DNA. O documento dela estava junto? Estava junto com um cartão bancário e mais um pedaço de uma folha de cheque. Que coisa. E nesse momento, né, olhando, analisando, né, percebe-se, né, que na região craniana há uma fissura, há um Atrás, aqui trauma, na nuca? atrás, há um trauma, né, Ela ainda é golpeada na nuca. considerável, né, que mostra, talvez, né, reforce a covardia, né. Ela é golpeada na nuca. Uma idosa de 76 anos golpeada na nuca. E depois, né, conversando com o Dr. Douglas, né, também foi informado que na análise da traqueia não havia, né, ele fala em termos técnicos, né, mas para ficar mais fácil, na análise da traqueia não havia terra, não havia pó, e indicando que no momento que ela foi jogada no poço, ela já estaria morta. Não houve aspiração Entendi. de terra, de nada disso. Tecnicamente ele confirmou isso. Isso, exato. Na hora da necropsia, ela não tinha terra aqui, significa que ela já foi jogada Morta. morta. Eventualmente, Meu Deus. são elementos importantes, né, Colim? Porque a gente tenta deixar Tudo demonstrado. o inquérito da forma mais técnica possível, né? Tentar trabalhar, né, com que isso represente mesmo o esclarecimento dos fatos, né? E quem deva ser punido realmente seja. Sim. Então, chega num ponto que não pode haver tanta pressa, né? Sim. Então, Vocês foram sensacionais, doutor. mas trabalhar de forma técnica, Tudo. porque a gente não sabe se no futuro alguém pode alegar, houve uma discussão e houve um empurrão e empurrou ela viva. Não. Né? Não é esse o São caso. hipóteses, né, que Não é esse o a gente caso. pode pensar, que a gente já vai descartando, tratando dessas hipóteses, né? Aham. Vai cercando para realmente esclarecer o que aconteceu. Entendi. E aí, eu disse modestamente, né, coisa de jornalista veterano, que ali foi o ponto final. É. Embora o trabalho ainda continue, porque vocês têm algumas lacunas ainda Sim, para preencher. A Polícia Civil tem algumas lacunas. mas eram 2 pilares, né, Colim? A localização do corpo e o É prosseguimento só do questão inquérito. burocrática agora. Agora né? sim, aguardar as respostas do que pedimos a escuta especializada dos filhos que estão em Avaré, Aham. então aguardamos isso, aguardamos respostas dos bancos, O menino chega a falar para o colega de quarto lá em Avaré, sim. ele conta o que aconteceu. Significa que essas crianças viram, doutor, o que aconteceu? Pelo possível. menos o mais velho, ao que tudo indica, De 14 anos. teria presenciado, ao que tudo indica, teria presenciado. Porque ele conta para o colega de quarto em Avaré. E puxando, né, tentando fazer um retrospecto de como era a vida deles, nós constatamos que os pais também colocavam os filhos na caçamba
às vezes, quando iam a pontos de venda de drogas, adquirir a substância. Os filhos viam tudo. Os filhos iam junto, Os pequenos, na inclusive. caçamba da estrada. Da estrada. Meu Deus do céu. Bom, tecnicamente, latrocínio, eles não vão a júri popular. Não, O latrocínio não enseja o tribunal do júri, mas eles vão responder pelo latrocínio e ocultação de cadáver. O latrocínio, um crime hediondo. gravíssimo, pena mínima de 20 anos. Tá. A pena começa no latrocínio com 20 anos, né? Uhum. Então é importante, né, de deixar bem claro, assim, é um crime patrimonial com Uhum. reflexos, né? Eles fizeram isso com fins patrimoniais. Exato, tudo que a gente entendeu, né, da análise do que foi feito, né, a morte acontece pela finalidade patrimonial. Eles só matam por causa do dinheiro. Exato, seja para ocultar o valor que eles já vinham desviando, seja porque talvez não conseguissem mais o dinheiro, talvez houvesse uma negativa da vítima em continuar dando dinheiro, e a forma como eles vislumbraram a vantagem financeira foi com a morte dela, né? Aham. Mas nenhum outro motivo que não fosse mesmo a finalidade Patrimonial. patrimonial. Perfeito. Doutor, o amigo já me disse isso em off, mas eu respeito muito. Por uma questão de conduta, eu prefiro não ficar insistindo. Mas o amigo solicitou a quebra de sigilo bancário, a justiça concedeu. De um dos bancos, o amigo já recebeu o relatório, Isso. e o relatório comprova que mesmo depois de morta, as contas ali, havia movimentações nas contas bancárias da Dagmar, fazendo Pix para Daniela. Na verdade, o relatório que recebemos, né, É. as outras instituições, infelizmente, têm demorado Que demora tanto, um não? lapso temporal que eu não consigo entender o porquê. Uhum. O banco que nos respondeu, claro, eu não Pode posso falar qual ou não? entrar... É? O Bradesco O respondeu. Bradesco respondeu. Mas eu não vou entrar em detalhes Não de precisa falar valores. valor, não Mas, precisa. na verdade, o que Não nós precisa. constatamos, Colim, foi uma movimentação financeira concentrada em 15 dias, mas em período anterior à morte. Por isso que ok. eu comentei dessa questão. Talvez a dona Dagmar possa ter percebido isso e ter tentado frear. Uma e a partir- outra. Ok. Então já... pode ter sido, essa movimentação financeira pode ter sido antes da morte. Isso, exato. Ela, ao perceber. Uma movimentação absolutamente atípica e concentrada para a Daniela. Então, se você analisa o que foi feito, eram movimentações mínimas, né, para pagamento, às vezes, de um posto de Mas era muito combustíveis. Pix. E a parte dos PIX, eu posso falar para você que 98% dos PIX, Atípico. todos para Daniela. Entendi. Pelo menos nesse documento do Bradesco, não ficou confirmada nenhuma possível transação pós-morte. Pós-morte, não. Depois, não ficou. Desse não. Nesse Mas atípico antes. Isso. Provavelmente outros bancos, ao te fornecerem os relatórios, provavelmente isso fique caracterizado. Exato. É o que nós aguardamos. Entendi. Portanto, Paulo Vieira, 55 anos, Daniela Vieira, são casados. Né? Casados. Paulo Vieira, 55, Daniela Vieira, 40. Eles vão passar um bom tempo, foram encaminhados para unidades transitórias ainda, né? Justamente. Ela para uma feminina, ele para uma masculina. E aí agora é questão de tempo. Questão de tempo. Esperamos deixar o inquérito da maneira mais completa possível, Robusto. né? Para que haja mesmo esclarecimento da forma mais completa possível. E isso foi. É isso que nos interessa, né? E até porque não adianta a gente querer produzir uma prova de maneira apressada e de repente isso gerar uma nulidade lá na frente. Isso seria muito frustrante. Então tentar trabalhar, né, da maneira, né, mais serena O possível. amigo foi muito técnico. Sua equipe Obrigado. foi muito técnica. Foi, né, os policiais, eu tenho uma alegria muito grande de trabalhar Desde com o os início a policiais. gente com o notava trabalho. isso. A tecnicidade das investigações e da produção de provas. Obrigado. Doutor, chegamos ao momento das considerações finais. Que o amigo, enfim, elogie quem quiser elogiar. Enfim, agora é o momento em que o próprio nome diz, considerações finais. Colim, eu tenho que enaltecer, sem dúvida, o trabalho dos policiais da primeira DIG, isso, né, de toda a divisão, de toda a DEIC, né? Sim. Houve um apoio desde o início, né? Enaltecer, não terem desistido, terem ido todo dia lá no local, verificar qual era o andamento das escavações, né? E eu testemunhei isso. Enaltecer o trabalho da prefeitura. Isso daí é um agradecimento, assim, que, como eu disse no início, não tem palavras que talvez sejam suficientes para mostrar a magnitude do trabalho que eles fizeram. Aos bombeiros também. Mas eu falo, dos bombeiros e da polícia, talvez seja o esperado. Então, essa forma com que a prefeitura, a Secretaria de Obras trabalhou, né, isso aí acabou me tocando, né? Porque a população espera que a polícia, que os bombeiros façam o que foi feito, né? Então, isso daí eu quero deixar registrado de maneira muito clara, né?
E talvez, o que eu penso, né, desses 23 dias, né, Colim, para que esse fato não ficasse apenas como mais um número, que pudesse ser analisado o lado humano. Não foi. Né, que depois, né, houve tantas conversas, as pessoas puderam repercutir isso, pensar às vezes como o mal se apresenta, Sim. não daquela maneira que às vezes, você que acompanha isso na rua, aquela briga de rua, confusão em ponto de venda de drogas, mas é no lugar onde a pessoa esperava ter segurança. A dona Dagmar esperava ter segurança por parte na sua dos própria caseiros. casa, na sua própria propriedade. Falaram que ela saiu de São Paulo depois de muito trabalhar junto com o marido, buscando tranquilidade em Bauru. Então, o mal se apresenta, né, onde você menos espera. Travestido de bondade. Exato, exato. Então, que sirva para que isso não seja apenas um número, né? Sim. Dona Dagmar, ela foi velada e sepultada num clima de muita comoção e que ela descanse em paz. Amém. Então, até como comentário final meu, Polícia Civil impecável, bombeiros impecáveis e prefeituras, funcionários públicos, servidores públicos municipais impecáveis e tudo aquilo que se propuseram a fazer. Doutor, obrigado. Imagina. E o cara tá mandando bem, tá dando entrevista bem. Bondade sua, né? Não é bondade não. O cara tá mandando bem. Turma, dito isso, ponto final em mais essa edição do E aí, Colim. Até a próxima sexta. Tchau, pessoal. Até sempre. O podcast E aí, Colim tem o apoio da Pascoaloto.